Olá, caro ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando o ODR Entrevista, o podcast do Observatório de Regionalismo. Nós estamos disponíveis no YouTube e você também pode nos acompanhar pelo Google Podcast e pelo Spotify. Eu sou a sua hostess, Tainá Siman, juntamente com a Bárbara Neves. Olá, Bárbara. Oi, Tainá, tudo bem? Bem-vindo a todos que estão escutando esse episódio, nosso primeiro episódio do podcast do ODR. Hoje, como convidadas, nós vamos ter a professora Valéria Graziano, e eu vou apresentar um pouquinho a professora Valéria antes de passar a palavra para ela. Bom, a professora Valéria é pesquisadora do Observatório de Jornalismo, doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade de Salamanca, na Espanha, na linha de pesquisa de estudos latino-americanos. Ela também é mestra em estudos culturais pela Universidade de São Paulo, USP, e mestra em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional pela Universidade de Brasília, UNB. Além de tudo isso, a professora atua no curso de graduação de Relações Internacionais da Universidade de Mogi das Cruzes desde 2015. Então, seja muito bem-vinda, professora Valéria. Se você pudesse apresentar, falar um pouco da sua carreira dentro da área, dentro dos estudos de cultura. Seja bem-vinda ao podcast do ADR. Bem-vinda, Valéria. Boa tarde, bom dia, boa noite, Bárbara e Tainá. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo do ADR Entrevista. Bom, a minha trajetória nas relações internacionais, ela começou em 2007, logo que eu terminei a minha graduação, que foi em comunicação social, mas eu sempre tive interesse em atuar com temas das relações internacionais. Então, eu fui para Brasília, e lá em Brasília, minha primeira experiência foi na Agência da ONU para Refugiados, ainda atuando na área da comunicação. Depois disso, eu descobri que eu realmente queria seguir na área das relações internacionais. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com uma consultoria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para o Ministério da Cultura, na área internacional. Foi uma experiência incrível, e a partir dessa experiência eu recebi o convite para assumir um cargo na própria diretoria de Relações Internacionais do Ministério da Cultura, e lá eu fiquei 5 anos trabalhando com questões multilaterais e de integração regional no âmbito da cultura. Então, eu tive a oportunidade, durante esses 5 anos, de acompanhar os processos de negociação nos âmbitos regionais, então Mercosul, Unasul, também CPLP, Espaço Ibero-Americano, OEA, enfim, e também outros temas multilaterais, como, por exemplo, a implementação das convenções da Unesco. E essas experiências todas despertaram em mim interesse em continuar em estudar e me aprofundar com relação, enfim, algumas reflexões que foram surgindo dessa experiência prática. Então, fui fazer o mestrado na UNB, em Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Nesse primeiro mestrado, eu pesquisei as questões culturais identitárias no âmbito da cooperação internacional. Depois, quando eu voltei para São Paulo e fui para a USP fazer estudos culturais, eu tinha muito interesse em me aprofundar na discussão teórica sobre cultura, construções identitárias, Estado. Então, essa relação entre cultura e poder me interessava bastante. E aí eu estudei o processo constituinte boliviano. E mais recentemente, inclusive, com o início da minha participação no ODR, eu tenho voltado para o tema da integração regional, para pensar a integração regional, especialmente no âmbito do Mercosul, a partir dessas reflexões teóricas do campo dos estudos culturais e também do pensamento decolonial, que é uma outra área que eu me aprofundei. Bom, muito obrigada, professora Valéria. É muito interessante sempre ouvir, né, a trajetória dos professores, dos pesquisadores da área. Aproveitando que você falou um pouco da sua carreira, você está atualmente no doutorado, né, na Universidade de Salamanca, e o seu projeto, que o título é Descolonizando as Relações Internacionais, né, um dos temas que você abrange é a da integração contra-hegemônica. Então,
Você poderia falar um pouco para a gente sobre o papel da integração para a construção de alternativas civilizatórias no âmbito dessa questão da contra-hegemonia? E outra coisa também que eu acho interessante, né, Bárbara? A Valéria, ela saiu primeiro de uma experiência, né? E foi essa experiência que incentivou ela a entrar na academia. E aí, como que essa parte sua de experiência, ela se correlaciona com o que você estuda hoje? Sim, minha trajetória, enfim, ela começa no campo da prática, né? E eu fui desenvolvendo as minhas reflexões teóricas a partir das minhas experiências práticas. Agora, no doutorado, no meu projeto de doutorado, eu estou pesquisando o movimento latino-americano Cultura Viva Comunitária, que é um movimento transnacional, composto por grupos, redes, movimentos culturais, artísticos da América Latina. E o meu interesse em pesquisar esse movimento, ele partiu justamente de uma relação que eu fui construindo entre as minhas experiências e também as minhas pesquisas teóricas anteriores. E aí, então, na minha pesquisa, eu parto da hipótese que a consolidação desse movimento como uma rede de solidariedade transnacional, ela tem contribuído para o fortalecimento tanto da atuação desses grupos culturais, artísticos, no que se refere às lutas, reivindicações de direitos, tanto nos âmbitos nacionais quanto internacionais. Então, a partir do movimento, os atores que compõem essa rede se organizam para reivindicar a aprovação de políticas públicas na área de cultura, por exemplo, mas entendo que a construção desse movimento como uma rede de solidariedade transnacional também tem sido importante para reivindicar direitos nos processos negociadores multilaterais, tanto da integração regional quanto em âmbitos como Espaço Ibero-Americano ou Unesco, né? Então, no âmbito das convenções também da Unesco. E, além disso, por meio dessa rede, esses grupos têm também conseguido fortalecer as suas próprias experiências locais a partir desse intercâmbio de conhecimentos, de experiências, de saberes. Então, eu entendo que é um tipo de atuação que a gente poderia pensar dentro da chamada integração regional, porque esses grupos, eles estão se integrando, né, nesse sentido, regionalmente, e isso tem resultado tanto em conquistas nos espaços interestatais, multilaterais, enfim, intergovernamentais, quanto dentro dos seus estados, mas também nas suas próprias experiências locais de luta por autonomia, enfim, e nas lutas de defesa dos seus territórios. Então, eu entendo que pensar a integração contra-hegemônica parte dessa concepção de que a gente precisa pensar as relações internacionais desde abaixo, né? Desde essas experiências populares, desde essas experiências voltadas à emancipação social, considerando que esses atores se relacionam com os espaços intergovernamentais, mas que a sua atuação não se restringe a esse espaço, ela vai além. Então, entendo que pensar a integração regional implica a gente abrir, assim, pensar as relações internacionais a partir de outros lugares, porque quando se discute participação social, por exemplo, nos espaços de integração regional, que é uma agenda super importante, né? Na prática, a gente sabe que essa participação social, ela se dá de maneira muito limitada. Então, esses movimentos sociais, ou eles participam com um caráter consultivo, né, em órgãos que são consultivos, ou então participam da implementação de ações muito específicas, mas não participam do processo de concepção das ações, né, ou até da reflexão sobre os sentidos dessa integração. Então, eu entendo que a atuação e essa disputa por esses espaços nos organismos intergovernamentais é importante, mas é preciso também construir essas lutas emancipatórias a partir de outros lugares.
Excelente, Valéria. Inclusive, pensando nessa questão da importância, né, de se pensar as RIs a partir de outros lugares, você tem discutido bastante a questão da descolonização do saber, a descolonização do poder na América Latina, né? E eu queria saber, nesse aspecto, né, quais são as possibilidades, as alternativas que se apresentam aos estudos das RIs a partir da incorporação de questões culturais e identitárias como fatores constitutivos da estrutura histórico-heterogênea do sistema mundo, assim, como que a cultura, a identidade pode ser incorporada e entendida dentro dessa descolonização das relações internacionais para se entender as relações internacionais de uma maneira diferente. Ótima questão, Bárbara. É um pouco em torno disso, assim, que eu tenho tentado construir as minhas discussões teóricas nesse momento, né? Em primeiro lugar, assim, acho que é importante destacar que eu parto sempre de uma compreensão proposta por um sociólogo peruano, Aníbal Quijano, que foi quem propôs uma análise a partir da colonialidade do poder, né? Então, quem formulou esse conceito de colonialidade do poder, que é a base depois para o desenvolvimento do pensamento colonial latino-americano. E eu parto na minha pesquisa dessa compreensão do Quijano de que os processos de dominação, de conquista dos povos da América Latina, desde do período da conquista colonial, né, se baseou na construção de novas identidades históricas a partir da ideia de raça e da codificação dessas diferenças entre colonizadores e colonizados, né? Então, se constituiu a partir da construção da raça, do racismo e de novas identidades culturais que vão ser fundamentais para impulsionar um sistema racial, uma divisão racial do trabalho que estruturou o capitalismo mundial. Então, o Quijano defende que essas noções de raça, racismo e essas categorias identitárias que são criadas a partir dessa lógica colonial, elas não são só inerentes ao eurocentrismo, mas elas são constitutivas, elas estruturam o capitalismo mundial. Então, são categorias que garantem, inclusive, e que continuam garantindo a reprodução desse padrão de poder que se iniciou com a conquista colonial. Então, por isso que eu entendo, né, a partir de toda essa discussão que o Quijano propõe, que as questões culturais identitárias, elas precisam ser consideradas em projetos epistemológicos decoloniais, nas relações internacionais, como centrais, porque, inclusive, para que a gente não caia em análises que poderíamos chamar de culturalistas, né? Então, mas sim pensando a partir dessas articulações complexas entre cultura e poder, como propõem os estudos culturais. Então, por isso, eu tenho feito essa discussão a partir dos estudos culturais e das contribuições do pensamento decolonial latino-americano. E aí, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né, da gente lembrar que as questões culturais identitárias, embora elas não estejam, essas categorias não apareçam de maneira implícita nas teorias tradicionais ou nas teorias do chamado mainstream das relações internacionais, essas questões elas estão presentes ali de maneira implícita. E isso tem uma série de implicações, né? Então, como, por exemplo, acabar legitimando discursos políticos, ações políticas, intervenções militares, a partir dessa lógica. A gente poderia pensar também, como um outro exemplo, nas políticas que são adotadas pelos bancos multilaterais, que estão baseadas num discurso que tem sido chamado assim na literatura de celebratório da diversidade, né? Então que reforçam o caráter positivo da diversidade cultural, mas que na prática essas mesmas instituições estabelecem políticas econômicas, monetárias, que agravam a violações aos direitos dos povos indígenas, por exemplo, aqui na América Latina, né? Então, a gente precisa estar atento também como os discursos e as teorias na própria academia acabam por reforçar esse tipo de prática, né? Então, ao assumir um ponto de vista
objetivo e neutro, a academia muitas vezes acaba contribuindo para a reprodução dessa lógica, né? Então, acho que esse é um outro ponto importante, assim, que esse pensamento crítico, o pensamento decolonial latino-americano tem contribuído para as nossas discussões com relação às teorias das relações internacionais, é lembrar que essa ruptura entre o sujeito e o seu lugar de enunciação, e pensando nesse lugar como um lugar epistêmico, né? Então, um lugar étnico-racial, de gênero, tem uma série de implicações, né? Então, e aí muitas vezes esse discurso baseado na objetividade e na neutralidade acaba muito mais por invisibilizar também essa geopolítica do conhecimento, né? Enfim, esse lugar epistêmico que tem uma relação com a estrutura de poder, né? Então, enfim, se a gente pensar que as teorias das relações internacionais estão muito próximas das lógicas, né, políticas, é importante a gente pensar que lugar é esse, porque muitas vezes os discursos podem servir mais para encobrir essas estruturas e essas lógicas do que para revelar, né? Então, enfim, acho que eu tenho tentado construir uma discussão teórica a partir disso, assim, resumidamente. Até que ponto também, né, essa ideia de discurso de neutralidade é neutro de verdade, não uma manutenção de status quo, né? Esse é o principal diferencial, eu acredito, para a sua pesquisa, escolher esse viés, né, para analisar o nosso cenário. Aproveitando também, Valéria, que você colocou essas questões, né, da importância de executar essa ruptura do sujeito, de rever essa ruptura do sujeito e seu lugar de anunciação, né, diante de todo esse conhecimento teórico, analítico, eu queria que você comentasse um pouco a sua experiência trabalhando diretamente nos assuntos políticos dentro do Ministério da Cultura do Brasil. Então, já que você tem essa visão mais crítica, né, como que o tema da cultura ele é tratado no âmbito nacional e regional, né? Você pode ver essa análise um pouco mais crítica, como que isso é colocado, como é que foi a sua experiência trabalhando com o tema no âmbito político? Uhum. Bom, a minha experiência trabalhando com relações internacionais no Ministério da Cultura foi uma experiência muito rica, que está muito relacionado ao momento. Enfim, eu estive no Ministério da Cultura entre 2009 e 2014, então um momento muito rico em muitos sentidos, porque a gente está falando aí de um contexto em que a política externa brasileira ganhava muita projeção, né? E isso se refletia no aumento da demanda por ações de cooperação, enfim, por iniciativas com o Brasil, isso de maneira geral, inclusive na cultura. Mas também, falando aí especificamente da cultura, de um período muito rico em termos de políticas culturais, então, de todo um debate sobre a importância de construção de políticas públicas na área de cultura. O Plano Nacional de Cultura foi aprovado nesse período. Então, enfim, um processo muito recente, né? Então, todo esse debate sobre políticas públicas e sobre uma concepção de cultura mais ampla, ela se dá a partir de 2003, com a chegada do Gilberto Gil como ministro da Cultura, né? Então, um processo bastante recente. Então a gente tem um contexto nacional em que essas discussões estavam acontecendo, estava acontecendo todo um processo de institucionalização também das políticas culturais, e isso se reflete nos processos intergovernamentais que o Brasil participava nesse momento. Eu destacaria aí justamente a agenda do Mercosul, porque nesse momento, e aí a gente tem que lembrar, né, que a gente também que é um período em que coincide com a chegada ao poder de governos considerados progressistas em diversos outros países da região. Então, é um momento de retomada dessa agenda do Mercosul num sentido de uma concepção mais ampla das políticas culturais. Então, pensando políticas culturais a partir dos direitos culturais, da cidadania cultural, do próprio tema da diversidade cultural, que também era um debate que acontecia no âmbito da Unesco nesse momento. E aí, mais um outro ponto, né? Porque a partir dos anos 2000, a gente tem um debate intenso com relação
aos serviços e bens culturais no âmbito das negociações multilaterais de comércio, e isso tudo vai dar origem vai levar à aprovação de uma convenção sobre diversidade cultural no âmbito da Unesco. Então, um contexto em que a cultura ganha muita projeção e vai se consolidando como um campo autônomo também nas relações internacionais. Então, participei de um momento em que a cultura ela ganha uma agenda nesse âmbito do Mercosul, depois com a criação da Unasul também, né? Em termos de políticas públicas que até então não existia. Então, é importante reconhecer que é um período em que existem uma série de avanços, de conquistas extremamente relevantes e de institucionalização da cultura em outros países da região também. Então, um período rico nesse sentido. Mas é importante reconhecer também todas as contradições e limites desses processos, e aí a gente teria que fazer uma reflexão mais ampla sobre os próprios processos de integração, né, desse período, e quais são os limites e as contradições desses projetos, desse ciclo progressista. Eu entendo que, dentre essas dificuldades, dentre esses desafios, eu destacaria o fato de que a cultura, de alguma maneira, ela, embora tenha acontecido toda essa evolução conceitual em termos de políticas públicas, no âmbito específico dos ministérios de cultura, essa concepção ela não chegou da mesma forma nos outros espaços, ou se a gente pensar na institucionalidade do Mercosul, nos órgãos principais, né? Então, que é uma agenda e uma discussão que é levada muito mais por parte das chancelarias, né? Então, a gente vê assim esse distanciamento. Embora a cultura ela apareça sempre como uma dimensão importante dos processos de integração, por exemplo, nos comunicados de presidentes do Mercosul, isso não se refletiu, por exemplo, na questão do financiamento, né? Então, historicamente, os ministérios de cultura já são os ministérios que possuem os menores orçamentos no âmbito nacional. No âmbito da integração, uma série de projetos foram elaborados, mas não se avançou na concretização desses projetos, porque justamente tinha essa questão aí, né, do financiamento como uma questão central. E, inclusive, um dos projetos propostos pelos ministros e depois aprovado pelos presidentes foi a criação de um fundo específico para o Mercosul Cultural, que foi aprovado em 2010. Só que esse fundo, essa decisão, ela não chegou a ser internalizada pelos estados. Até hoje, só a Argentina internalizou essa decisão, e aí a gente vê também essa diferença entre o discurso e a prioridade que a cultura tem no discurso político e como acontece na prática, né? Então, na prática, não está entre as prioridades, não se avançou, e eu tenho feito esse questionamento, inclusive, agora no contexto da pandemia, lembrando que o setor cultural foi um dos primeiros afetados pela pandemia, tem sido um dos mais afetados, né? E como esse fundo poderia ser um mecanismo de apoio emergencial ou até para financiamento de projetos de recuperação do setor cultural, né? Então, tem avanços muito significativos no âmbito do Mercosul Cultural, mas um distanciamento ainda com relação a como essas políticas culturais elas aparecem no processo de uma maneira geral, mesmo nas agendas sociais, né? Então, no processo de construção do Plano Estratégico de Ação Social do Mercosul, por exemplo, o PES, a reunião de ministros da Cultura chegou a ser consultada, os ministros fizeram sugestões. Enfim, a cultura ela aparece como estratégica em uma série de projetos, mas quando você vai ver quais são os projetos financiados, a cultura não aparece, né? Então, e aí eu acho que isso está relacionado justamente com a própria concepção de desenvolvimento enfim, que domina, né, os debates sobre integração regional aqui na América Latina. E aí, por isso, mais uma vez, eu entendo que é fundamental a gente pensar a partir dessas alternativas ao desenvolvimento, enfim, um debate que tem sido proposto nesse âmbito do pensamento descolonial latino-americano, e para a gente lembrar, enfim, pensar a partir desse lugar da cultura, né, ou que a cultura deveria ter, ou o lugar que a cultura poderia ter nos processos de integração aqui da América Latina,
enfim, como isso poderia contribuir para aprofundar esse processo em diversos sentidos. Nossa, é muito bom ouvir você falando dessa questão da sua experiência, do contexto em si, né, que vai ser importante não só para a cultura, como para diversos outros temas, né, que foram trabalhados tanto no âmbito nacional quanto no âmbito regional nesse período. E é legal também, né, aproveitando o espaço que a gente está tentando construir aqui com o podcast do Observatório, ver como a questão do regional, né, o espaço de integração regional, o regionalismo, as instituições regionais são um espaço para superar certas dificuldades dentro desses temas que são tão importantes, né, como a cultura, assim, como que o espaço regional se apresenta de maneira positiva para se discutir algo que às vezes é limitado no âmbito nacional, né? Então, o espaço regional, às vezes, a gente precisa refletir, pensar o potencial e fazer a sociedade entender como o regionalismo e como a integração regional pode servir a esses aspectos que às vezes não chegam na discussão nacional, né? Então, é super legal ouvir você falando de como, da sua experiência, de como isso se apresentou para você estando no Ministério da Cultura, né? É muito, muito interessante. Então, aproveitando que você entrou na questão do Mercosul, Valéria, o Observatório de Jornalismo está organizando, né? Coordenado por você, a primeira mesa do nosso ciclo de debates de 30 anos do Mercosul, que vai ocorrer no dia 28 de maio, às 3 da tarde, horário de Brasília. E o tema da nossa primeira mesa vai ser exatamente Mercosul Cultural, né? Avanços e desafios para a integração cultural e regional. Então, se você pudesse falar um pouco sobre os convidados, o intuito da mesa, o debate, só para a gente apresentar o evento para o público que está nos escutando. Sim, acho importante primeiro contextualizar como surgiu a proposta, né, da mesa. Então, a gente tem discutido no âmbito do observatório esse ciclo, né, de debate sobre os 30 anos do Mercosul e a importância de fazer esse debate com outros atores da sociedade civil, enfim, e aí pensando nessa aproximação, nesse diálogo com atores que participaram diretamente, de alguma maneira, desse processo de integração regional. Então, justamente a partir dessa preocupação em se aproximar, em dialogar com a sociedade civil, e aí também, e até para pensar o próprio papel do observatório, né, e o nosso papel enquanto pesquisadores. Então, qual é o papel da universidade, qual é o nosso papel enquanto pesquisadores nesse sentido de pensar a integração regional e de promover a integração regional também, né? Então, a partir dessa minha experiência e das pessoas que atuavam nesse período em outros ministérios de cultura dos outros países, ministérios ou secretarias, porque em alguns países ainda a gente tem secretarias de cultura, né? Lembrando que o Brasil, a gente não tem mais Ministério de Cultura atualmente, né? Enfim, esse é um outro ponto interessante que aí a gente pode debater na mesa do dia 28. Então, propus essa mesa com o objetivo de reunir essas pessoas que atuaram diretamente nesses processos e que são pessoas que também estão na academia, então também estão fazendo esse diálogo a partir da academia, para que a gente possa refletir sobre esse processo do Mercosul Cultural, que eu mencionei aqui um pouquinho hoje, mas aí a gente vai se aprofundar em algumas questões e pensar quais foram os avanços, quais são os limites, quais são as contradições, como construir também o futuro do Mercosul Cultural, enfim, então pensar em termos de propostas também, né? Então, os nossos 3 convidados representam os países aí do bloco, né? Então, uma das nossas convidadas é a Mônica Guarilho, ela é argentina, ela foi diretora nacional de políticas culturais e cooperação internacional do Ministério da Cultura da Argentina durante esse período. A nossa segunda convidada é a Andrea Vignolo, ela foi diretora de Relações Internacionais do Ministério de Educação e Cultura do Uruguai,
E depois disso ela foi também diretora executiva da Agência Uruguaia de Cooperação. E o nosso terceiro convidado, Vladimir Velasquez Moreira, ele foi diretor na Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai. Ele não atuava especificamente na área internacional, mas era um dos funcionários da Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai que acompanhou uma série de projetos no âmbito do Mercosul, acompanhou os processos de negociação e de implementação também dos projetos. E eu estarei aí participando como representante do Brasil, né, como mediadora desse debate. Então, a proposta é fazer essa reflexão sobre o processo, né, uma análise crítica do processo, mas contribuir também para a gente pensar aí o futuro da integração regional e enfim, considerando, né, o contexto pós-pandemia também, como pensar a integração regional e pensar a cultura nesse momento de tantos desafios e de tanta fragilidade para o setor cultural, para os artistas, enfim, mas para os profissionais da cultura de uma maneira geral aqui na nossa região. Então, pessoal, nós trouxemos a Valéria aqui hoje, né, para ela poder compartilhar um pouco, dar uma prévia de como é que vai ser essa mesa super bacana que está sendo planejada. Vamos fazer alguns debates refletindo sobre esses 30 anos do Mercosul. O primeiro tema é cultura. Você pode repetir, por favor, Bárbara? Todos vocês, nossos ouvintes, estão convidados. E aí a Bárbara vai repetir para vocês direitinho como é que vocês fazem para vocês poderem acompanhar esse debate, que vai ser muito bacana. Bom, com certeza. Primeiro, só agradecer a participação da Valéria. Obrigada, né, Valéria. Toda essa reflexão que você trouxe para a gente no seu tema, do seu trabalho, da sua experiência, né? E essa conversa que a gente está tendo, então, vai ser continuada na nossa mesa, que vai ocorrer no dia 28 de maio, às 3 da tarde. E é uma mesa que não precisa de inscrição, a gente vai transmitir ela ao vivo pelo nosso canal do YouTube, né? Canal do Observatório de Regionalismo, às 3 da tarde, horário de Brasília. E aí você entra lá, a gente vai ter uma listagem, você pode receber certificado. E após a reflexão, né, dos 3 convidados e da mediação da Valéria, a gente também vai abrir um tempo para perguntas. Então, no canal do Observatório, a gente vai ter o nosso chat para receber suas perguntas e ampliar aí a nossa discussão, a nossa reflexão nesse tema que é super importante e interessante discutir, né, no momento atual, como mencionou a Valéria. Então, estão todos convidados e a gente se vê no nosso próximo episódio. Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada, Tainá. Muito obrigada. Lembrando que vocês também... pode falar, Valéria. Não, desculpa, só para finalizar, eu que agradeço você e aproveito para parabenizá-las pela iniciativa do podcast, né? Enfim, mais uma iniciativa e que acho que está muito relacionada com o que a gente falou aqui um pouquinho hoje de democratização também desse debate. Muito obrigada a você por ter aceitado o convite, né, de ser a nossa primeira entrevistada. Vocês também podem acompanhar as novidades sobre a mesa, ela vai ser divulgada tanto no Facebook do Observatório de Regionalismo, como também lá no nosso Twitter, Observatório de Regionalismo. É só vocês procurarem lá na lupa que vai ser bem facinho encontrar a gente. Lá vocês vão ter os detalhes todos direitinhos da nossa divulgação, ok? É isso. Obrigada por ter sintonizado aqui, por ter escutado a gente. E nos vemos no próximo episódio.